Henker que vive duas vezes. Capítulo 279. Tritão, 4. Equipe, HH, quintas-feiras. Yahiko, 8/12 avos. Quang. Ei. Bentek subconscientemente criou Triana. Quando o fez, encontrou Vigrid em seu pescoço. Yeon-woo estava bem na frente dele. Ele sentiu arrepios nas costas. Quando ele chegou tão perto, Bentek ficou ainda mais perplexo porque não sentiu nada. Como eu pensei. Um sorriso cresceu em seu rosto. Isso vai ser divertido. Bentek olhou para Yeon-woo com olhos de fera. A máscara à sua frente parecia um demônio. Mas combinava com a atmosfera combativa geral de Yeon-woo. Você é como eu. Bentek foi capaz de saber assim que encontrou os olhos de Yeon-woo. O cara na frente dele também era uma fera. Tudo neles era igual. Ele era brutal e violento e, embora parecesse apático por fora, não era assim que ele realmente se sentia. Havia uma fera escondida dentro dele que teve que destruir tudo. Os olhos sob a máscara expressaram isso. Talvez. Yeon-woo não negou as palavras de Bentek. No 16º andar, o RD disse que era um monstro. Uma fera que não poderia ser domesticada. Ela havia dito que estava escondido do lado de fora. Mas na realidade, ele era mais cruel do que qualquer outra pessoa. Ela também disse que ele não poderia ter mais ninguém na sua frente e que teria que punir cruelmente quem tirasse o que era dele. O fato de agir como se fosse solitário, triste e arrependido era apenas uma defesa psicológica porque ele não queria reconhecer a fera dentro dele. Além disso, ela disse a ele que se ele soltasse a fera dentro da jaula, ele seria capaz de sentir uma liberdade que não sentia antes e pegar tudo o que quisesse. No entanto, Yeon-woo negou. Ele não queria ser manipulado por RD e não queria se tornar uma vergonha como irmão de Jeong-woo. Mas olhando para trás agora, ele sabia que ela não estava errada. Ele havia começado tudo por vingança, mas se sentiu entusiasmado quando ficou mais forte a cada segundo. Quanto mais ele deixava crescer as unhas, mostrava os dentes e endurecia o corpo, quanto mais ele conseguia ver sua presa, mais Yeon-woo se sentia feliz. Ficou claro quando ele lutou contra a queda de Apophis e o rei monstro canibal. Originalmente, ele estaria focado em matar o chefe oculto e pegar o karma e as peças escondidas, mas ficou desapontado porque eles eram mais fracos do que ele pensava. Ele queria usar seu novo poder. Por exemplo, como uma fera queria mostrar seu poder e subir mais alto na hierarquia. A fera escondida dentro de Yeon-woo queria fazer isso. À medida que a jaula se abria lentamente, a fera se preparava para sair. Yeon-woo decidiu não negar mais isso. Uma fera? E daí se ele tivesse um dentro dele? Tudo o que Yeon-woo temia era que a fera escapasse da jaula e se movesse livremente. No entanto, se ele pudesse ter um controle adequado, não havia necessidade de negar. Kigijiji. Yeon-woo empurrou Vigrid ainda mais para perto. A aura negra incendiou-se, exalando uma onda de calor sufocante. Sim, então será mais divertido. O colar em volta do seu pescoço, claro. Será mais confortável pensar nisso depois que eu pegar você, certo? Bentek refletiu a onda de calor com uma onda de gelo. Ele puxou Triana para baixo dele para afastar Vigrid e enfiou a ponta de sua lança em Yeon-woo. Xixixique. Como uma série de laços consecutivos, ele mirou Triana no peito e na cabeça de Yeon-woo. O rio das almas abaixo de seus pés explodiu com a pressão da água. Pupung. Yeon-woo enfrentou o ataque de frente. Ele bateu, perfurou e partiu. O som das armas colidindo umas com as outras não pôde ser ouvido durante a explosão. Ele não está abrindo facilmente. Yeon-woo continuou a vomitar seus ataques. Com a habilidade de controlar a consciência, ele era um especialista, e suas 8 espadas extremas estavam mostrando uma melhora. Ele pensava que, a menos que você fosse do nível de guerreiro dentro da tribo de um chifre, não seria capaz de impedir isso facilmente. Jogadores normais não poderiam ser comparados a isso. No entanto, Bentek bloqueou bem os ataques de Yeon-woo. Não, pelo contrário, ele até os refletiu, até mesmo recuando. Isso significava que suas habilidades em artes marciais não ficavam aquém das de Yeon-woo. Quaquaquang. Diferença de horário. No mundo desacelerado, Yeon-woo procurou seus pontos focais. As falhas apontavam para duas áreas diferentes. Tendão de Aquiles de Bentek no tornozelo esquerdo e na cintura direita. Caminho do vento. Quando ele ativou seus olhos dracônicos, ele pôde ver diferentes caminhos de onde o tendão de Aquiles e sua cintura direita estavam conectados. Yeon-woo pisou no caminho que levava à sua cintura direita. Seguindo a direção do vento, ele balançou Vigrid. Quando as opções do Vigrid foram adicionadas a isso. Purificação da espada. Herói, inflexível. O poder combativo de Yeon-woo aumentou quando Vigrid reconheceu Bentek como um inimigo. Foi um ataque calculista que aconteceu em um instante. Yeon-woo sabia que este ataque deixaria uma lesão profunda na cintura e no peito de Bentek. No entanto, Quang. Triana estava bloqueando a cintura de Bentek. Menor que condutor de tsunami maior que. Um grande tsunami atingiu o peito de Yeon-woo. Culpe. Yeon-woo não conseguia respirar, como se seu coração tivesse sido batido com um martelo. Bentek deslizou pela superfície da água e o vento soprou em torno de sua lança enquanto ele a empurrava para frente.
Menor que vórtice maior que. A habilidade característica de Bentek antes de ele se tornar apóstolo de Poseidon explodiu. Era uma habilidade que impressionava a aura e era conhecida por ser difícil de lidar porque podia atacar tanto de perto quanto de longe. Com a autoridade de Poseidon além do Rio das Almas, foi poderoso o suficiente para criar um buraco dentro de uma rocha. Havia dezenas desses vórtices. Pareciam longos espinhos, caindo como chuva. Yon-Woo parou todos os vórtices espalhando sua aura. Era uma habilidade chamada Sword Block na tribo de um chifre. Quaquaquang. A explosão extravagante tornou o ar caótico e, abaixo, Bentek chegou bem na frente de Yon-Woo. Ele sorriu brutalmente como uma fera que encontrou uma presa fugindo e girou Triana ao redor dele. As safiras da lança brilharam. A autoridade cobriu Yon-Woo. Yon-Woo cerrou os dentes, pensando que seria muito perigoso se isso continuasse. Agitando suas asas de fogo e asas de dragão, ele recuperou o equilíbrio no ar e colocou a mão esquerda no chão. Bum! Uma onda profunda se espalhou pela superfície. O artefato sagrado de Shetu, o feitiço da água do mar, brilhou. Uma grande quantidade do poder sagrado dentro do artefato foi usada. De repente, dezenas de monstros reis do mar saltaram e engoliram Bentek. Essas coisas irritantes. Bentek franziu o rosto diante das grandes sombras que se aproximaram dele e puxou o território da tempestade para ele. Um tornado surgiu com Bentek no centro. Os monstros reis do mar que estavam atrás dele foram varridos, como uma banana na batedeira. Carne sem qualquer forma foi destruída. O Rio das Almas ficou vermelho. Quando o tornado se acalmou, Yon-Woo apareceu de repente por trás de Bentek. Bentek tentou se afastar, mas Vigrid perfurou seu peito direito. Puck. Ah! Haha! O rosto de Bentek se contraiu. No entanto, não era uma cara de raiva. Alegria. Alegria. Era um rosto que mostrava que todo o seu corpo estava cheio de adrenalina. Sim, é isso. Uma luta como essa. Eu precisava disso. Você não precisava disso também? Yon-Woo esqueceu momentaneamente que estava usando uma máscara e quase tocou seu rosto. Ele estava sorrindo agora, ou ele estava inexpressivo como sempre? Ele queria ver um espelho. Seus olhos estão sorrindo. Estou curioso sobre o seu rosto além dessa máscara. No entanto, ele poderia verificar isso a qualquer momento. Ele não queria perder uma oportunidade como esta. Yon-Woo segurou Vigrid com a mão esquerda e empurrou ainda mais fundo. Vou tirar sua máscara. Só então, as joias de Triana começaram a mudar de cor. Um tom azul marinho se espalhava dentro das joias transparentes. Mais uma vez, o poder sagrado foi liberado. Bentek não se importava com Vigrid dentro de seu corpo. Em vez disso, ele se empurrou para frente. Então, ele estendeu a mão esquerda para tirar a máscara de Yon-Woo. Uma risada maníaca ecoou. Quahang. Yon-Woo e Bentek caíram juntos. À medida que a superfície da água se dividiu, ambos alcançaram o fundo do mar. Bentek que estava empurrando Yon-Woo para baixo, e Yon-Woo estava empurrando de volta. Sua luta de força causou ondas de choque. A autoridade entrou em confronto com a autoridade. O Rio das Almas foi lançado e monstros marinhos se misturaram desordenadamente. Monstros reis do mar e monstros marinhos colidiram uns contra os outros e seus corpos foram dilacerados. O sangue fluiu. À medida que as autoridades de Azrael, Agares, Atenas e alguns outros deuses e demônios poderosos foram libertados, a água do Rio das Almas foi empurrada para longe. O Rio das Almas se transformou em um pandemônio em um instante. Com o passar do tempo, a força de Bentek tornou-se maior. Foi o resultado do uso de mais poder sagrado quando as joias de Triana ficaram azuis marinho. Quando as joias ficaram completamente azuis marinho, o resto do poder sagrado em Triana foi liberado. Naquele momento, o nível de Bentek aumentou exponencialmente. Menor que descida do deus do mar maior que, como apóstolo de um deus maior como Poseidon, ele tinha uma força inacreditável. Além disso, através da canalização, ele foi capaz de usar uma quantidade imensurável de poder. Bentek concentrou a bênção de Poseidon que ele havia compartilhado com seus subordinados em si mesmo, e a bênção se tornou ainda mais destrutiva em um curto espaço de tempo. Por outro lado, embora Yon-Woo tivesse a autoridade de deuses e demônios maiores, porque ele não era um apóstolo, havia limites para o quanto ele poderia canalizar. As autoridades que protegiam Yon-Woo quebraram. A mão esquerda de Bentek agarrou a máscara de Yon-Woo. Foto. E à medida que ele aplicava mais força, a máscara começou a rachar. Atena explode e grita. Atena pede que você fuja rapidamente. Atena lhe dá uma bênção. Falha. Os olhos de Azrael se arregalam. Azrael oferece freneticamente a você uma posição de apóstolo novamente. Hermes olha para você. Poseidon começa a rir. Todos os deuses da sociedade piedosa, Olimpo, estão observando você. Shetu observa você silenciosamente. Mensagens apareceram ruidosamente. As emoções que vieram dos olhares tornaram-se intensas. Está muito alto. Yon-Woo estava em uma situação perigosa, mas apenas murmurou irritado para si mesmo. Ele retirou o poder sagrado restante do feitiço da água do mar e o soprou dentro de Vigrid. A aura negra explodiu. Assim como um vulcão explodiu, uma alta coluna de fogo subiu do fundo do mar e alcançou o céu. Dentro dele, Bentek foi arrastado. Ei, ei!
O desastre que parecia que o céu poderia cair se acalmou. Yon-woo apareceu acima da água. Ele estava ofegante sozinho, dependendo de suas asas de fogo. Sua armadura mágica e máscara estavam quase todas arruinadas. O feitiço da água do mar perdeu a maior parte de sua santidade e agora era apenas um simples colar. A luta com Bentek foi muito difícil. Ele não poderia garantir a vitória, embora lutasse com todas as suas forças. No entanto, mesmo que seu corpo estivesse cansado, ele sentiu a frustração de lidar com a queda de Apophis e o desaparecimento do rei monstro canibal. Além disso, Yon-woo foi capaz de julgar suas habilidades mais uma vez. Era verdade que Bentek era habilidoso o suficiente para ser chamado de governante. Mas ainda havia pessoas tão poderosas quanto ele nos andares superiores. Ele conheceu muitos rankers e rankers altos em inúmeras batalhas, mas acima, havia jogadores que não se importavam com os andares inferiores. Bentek nada mais era do que um desses jogadores. Foi por isso que Yon-woo ficou grato. Por maior que fosse seu potencial, ele se sentiu motivado a se tornar mais forte novamente. Ele olhou para frente com olhos imóveis. Enquanto sua máscara e armadura mágica estavam sendo restauradas, algo estranho estava acontecendo na sua frente. Acima do fervente rio das almas, o vapor assumiu a forma de um humano. Ossos foram criados e músculos e carne uniram-se para formar Bentek. Ele estava sorrindo brutalmente, segurando a agora negra Triaina. Yon-woo franziu a testa olhando para ele. Monstro. Carralhau, a panela está chamando a chaleira de preta. Posso me regenerar porque tenho a bênção de Poseidon, mas esse não é o seu caso. O rio das almas era água. Era o território de Poseidon. Foi um campo de batalha vantajoso para Bentek e sua capacidade de regeneração também foi excelente. No entanto, ele também parecia exausto. A aura que ele exalava definitivamente estava faltando antes. A morena Triaina provou isso. Não conseguimos ter um vencedor e ainda não ouvi falar do colar que você tem no pescoço. Ou quem você é. Não deveríamos continuar. Poseidon apontou o fim de Triaina para Yon-woo novamente. Yon-woo levantou Vigrid também, mas ele não tinha tanta força como antes. A pedra filosofal estava superaquecendo, colocando mais poder de fogo nele, mas não conseguia afastar seu esgotamento mental. Ainda assim, Yon-woo sentiu uma emoção estranha. Alegria. Como seu corpo estava cansado, seu instinto de fera estava despertando. Ele moveu a gaiola que o prendia para o lado e lentamente tentou sair. Yon-woo pode estar sorrindo. Seu inimigo não desapareceu e ele conseguiu lutar novamente. Você perdeu seu artefato sagrado. Com a maldição de Poseidon, suas autoridades foram enfraquecidas. O mesmo vale para mim. Todo o poder sagrado foi usado e meu corpo está muito confuso para aceitar a bênção de Poseidon. Bentek parecia replicar seus sentimentos. Sem qualquer ajuda externa, podemos lutar uns contra os outros com o poder que realmente temos. Não seria divertido? Yon-woo apenas assentiu silenciosamente. Bentek parecia pasmo. Você é um sujeito tão quieto. Bem, suponho que seja melhor do que tagarela. Pouco antes de os dois correrem um para o outro como se tivessem planejado de antemão. O que é isso? Bentek parou. Triaina apertou sua mão. Não deveria ser diferente de uma lança normal agora que todo o poder sagrado se foi. Ele franziu a testa diante do estranho fenômeno que nunca tinha visto antes. Então. Xexexe. Triaina desmoronou como um castelo de areia sendo varrido por uma onda, e as partículas finas passaram pelos dedos de Bentek em direção a Yon-woo. Enquanto Bentek e Yon-woo olhavam para ele com os olhos arregalados. Apenas. O RRRNG, urgente. De repente, a pulseira negra no pulso direito de Yon-woo, a pulseira do Rei Negro, vibrou. Como pó de ferro seguindo ímãs, as partículas finas de Triaina giravam em torno da pulseira do Rei Negro e enrolavam-se em seu tornozelo esquerdo. Craque, craque. Cláudio. Tornou-se uma corrente negra tão escura quanto o céu noturno.